Bom dia, meus queridos ouvintes do seu programa do YouTube, no canal do YouTube, Os Semeadores. Veremos hoje o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, o capítulo da busca do perdido. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar nossos vídeos que são feitos diariamente. Todos os dias temos uma palavra de Deus aqui, uma palavra de Deus de busca, de edificação para nossa vida. Como já dissemos, o Evangelho de Lucas foi escrito com um propósito principal de apresentar um relato fiel e organizado visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância também para a história da salvação, além de também fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Estamos no capítulo 15, estamos na quarta parte, que é o ministério público de Jesus, da Galileia até Jerusalém. Essa parte 4 vai se encerrar no capítulo 19. Então abra aí a sua Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. E nós estamos vendo agora essa parte 4, que vai até o capítulo 19. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso sobre os evangelhos, exceto, embora alguns paralelos de sessões individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus morreria pelos pecadores de acordo com a vontade de Deus. Os fariseus e os escribas aqui nesse capítulo estavam chateados porque Jesus estava com pecadores e lhes dava atenção. Olha só. Por que eles estavam chateados? Porque Jesus estava cercado de pecadores e a eles dava atenção. Na verdade, queriam atenção especial para eles, pois afinal de contas eles eram melhores, do que os pecadores e do que os publicanos. Jesus, ao contrário, não olhava as aparências dos homens, nem se deixava levar pela glória deles. Antes se alegrava quando via um pecador que se arrependia de verdade diante de Deus. A alegria no céu era tão grande que anjos festejavam. Lembro-me de Frank E. Perret, Este Mundo Tenebroso, narrando a salvação de uma alma. Esse autor, nesse romance, atreveu-se a narrar a história contando os fatos como um jornalista e, ao mesmo tempo, narrando também os bastidores de todos os atos no âmbito espiritual, conforme está escrito na Bíblia. Quando ele narra a salvação de uma alma, ele narra a festa nos céus. Eu gostei muito da sua sacada. Jesus veio ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E nós agora temos essa missão, essa nobre missão de chamar os pecadores. Não podemos desprezá-los, para não sermos iguais os fariseus e os saduceus e os sacerdotes da época. Por isso temos de sair para fora do templo, para irmos buscar os pecadores e lhes dizer que há esperanças para eles. Então vejamos esse presente capítulo com mais detalhes na seção H, 3 parábolas sobre os perdidos. Lucas comenta que se achegavam a ele para ouvi-lo todos os publicanos e todos os pecadores, mas os fariseus e os escribas murmuravam com inveja, principalmente porque Jesus os recebia e comia com eles. Então ele pronuncia 3 parábolas sobre os perdidos. Essa foi a razão por que ele falou essas parábolas. Lucas reuniu 3 parábolas sobre os ensinos de Jesus sobre coisas que estavam perdidas, concentrando a atenção na misericórdia de Deus em resgatar e receber o seu povo, bem como na atitude apropriada ao considerar a salvação dos outros. Os publicanos e os pecadores eram pessoas que tinham uma conduta imoral ou se ocupavam de coisas que os escribas consideravam incompatíveis com a observância à lei de Deus. Era assim que eles consideravam os publicanos e os pecadores. Eram aquelas pessoas imorais que não guardam nada, que não respeitam nada. Uma das prescrições rabínicas era não se associar com pecadores. Esse não se associar também você tem que entender o seguinte, que não é pactuar-se com as obras do mal, mas não é também abandoná-los assim, desse jeito, E os rabinos nem sequer ensinavam tais pessoas.
Observe, o capítulo 14 termina com ouça, e o capítulo 15 começa mostrando esses mesmos pecadores se reunindo para ouvir Jesus. A primeira parábola era das 100 ovelhas e que o pastor perdeu uma delas. Os rabinos concordavam que Deus recebia o pecador penitente. Porém, essa parábola ensina que, na verdade, é Deus quem busca o pecador e o povo de Deus deve se alegrar com os anjos quando os pecadores se arrependem. Na parábola, vemos aqui que o céu nos mostra a atitude correta que um pecador arrependido deve ter. Júbilo. A proporção aqui foi de 100 para 1, né? A segunda parábola é a das 10 dracmas. A palavra dracma ocorre somente no Novo Testamento e apenas nessa passagem. Tratava-se de uma moeda grega feita de prata, cuja unidade correspondia à quantia paga ao trabalhador por um dia de serviço. As 10 moedas podem ter sido as economias de uma vida inteira dessa mulher. Ela então acende a candeia. Provavelmente a casa não tinha janelas, ou talvez fossem pequenas. Então era necessário acender uma candeia mesmo durante o dia. Novamente, verso 15, o céu nos mostra a atitude correta que um pecador arrependido deve ter. Júbilo. Conforme o verso 7. A proporção aqui já é 10 por 1, né? A primeira foi de 100 por 1 e aqui é de 10 por 1. E a terceira parábola é a do filho pródigo. Versos de 11 ao 32. Talvez fosse mais apropriado chamar a parábola do filho pródigo de a parábola do pai que espera, né? Conquanto o arrependimento do filho seja importante nessa parábola, a disposição do pai para perdoar, combinada com as ações inesperadas e graciosas, fornece uma ilustração impressionante do amor paternal de Deus para com os seres humanos desobedientes. Também pode ser chamada de parábola do irmão insensível, pois um dos propósitos, talvez o propósito principal, é censurar os fariseus por não terem acolhido em comunhão os pecadores arrependidos, incluindo gentios e outros transgressores da lei. O primogênito tinha direito a 2/3 das propriedades do pai. Ocasionalmente, o pai entregava o patrimônio ao filho, mas retinha o usufruto da renda. Ou seja, o pai não podia se desfazer do patrimônio, mas o filho podia vendê-lo. Contudo, caso o filho vendesse o patrimônio, o comprador não podia tomar posse antes da morte do pai. No entanto, era muito incomum o pai entregar o patrimônio a um dos seus filhos, conforme relatado assim nessa parábola. O filho teimoso exige a sua parte e sai pelo mundo a aventurar-se, achando que seus recursos eram ilimitados. No entanto, ele vai perdendo o controle e, quando se dá por si, já não tinha nem o suficiente para comer nem para beber. Foi obrigado a aceitar qualquer coisa para simplesmente ter onde morar e o que comer. E ele então é colocado para cuidar de porcos. Eram animais considerados imundos pela lei, Levíticos 11, 7. Logo, nenhum judeu aceitaria um trabalho como esse de boa vontade, e os rabinos consideravam as pessoas que criavam porcos como amaldiçoadas. Até a comida dele deve ser a mesma dos porcos, ou seja, alfarroba. O fruto da alfarrobeira, uma vagem da polpa doce. O motivo pelo qual o filho saiu de casa não havia sido nada louvável, porém ele fez uma confissão louvável ao reconhecer o seu pecado e buscar perdão. Aparentemente, o pai aguardava com ansiedade o retorno do filho. Nessa época, era considerado indigno um homem proeminente como o pai sair correndo desse jeito. No entanto, a alegria pelo retorno do filho fora bem maior. O ato do pai demonstra perdão total e restauração do relacionamento. Ele então lhe fornece a melhor roupa, um sinal de honraria, um anel significando autoridade, sandálias, uma vez que os escravos andavam descalços, as sandálias indicavam que o filho tinha uma posição de homem livre. Um novilho cevado, que era reservado para ocasiões especiais. Tudo o que o filho havia perdido, ele devolve ao filho agregado, arrependido, restaurando-o completamente em sua casa. O pai estava de fato muito alegre, verso 24. O pai e os servos demonstraram a mesma atitude daqueles que acharam a ovelha perdida, no verso 6, e da moeda perdida, do verso 9. Júbilo e celebração, alegria por aquele que está voltando aos caminhos do Senhor. Essa atitude representa a celebração que acontece nos céus quando o pecador se arrepende. E, portanto, foi a atitude apropriada para celebrar o retorno do filho. Já a proporção nessa história é de 2 por 1. Então, começamos com 100 por 1, depois 10 por 1 e essa é de 2 por 1.
A atitude do filho mais velho ilustra o espírito depreciativo dos fariseus que se aborreciam com a presença dos pecadores e faz um contraste cabal com a atitude piedosa de regozijo e celebração. Da mesma maneira como agiu como o filho mais novo, o pai tomou a iniciativa para restaurar o relacionamento com o filho mais velho. A parábola como um todo aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por ele. No verso 29 se percebe que havia interesse no relacionamento do filho mais velho. Essa declaração do verso 29 indica que o filho mais velho encarava o relacionamento com seu pai na base da recompensa por comportamento meritório. Tal como o pai demonstrou amor para com seu filho indigno, a salvação não é uma mera recompensa por obras, mas sim verdadeiramente um dom gracioso de Deus, Efésios 2, versos de 8 a 9. Ele chega ao ponto de cobrar do pai ao menos um cabrito. Um cabrito era bem mais barato do que um novilho. No entanto, o pai esclarece que tudo o que era dele também era do filho. A atitude do filho mais velho o tornou cego para o relacionamento rico e abençoado que tinha com o seu pai. No verso de número 32, o pai não disse: "Esse filho meu", pois não queria que o irmão ofendido se esquecesse de que ambos eram filhos e membros da mesma família. Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Que interessante, né, esse versículo primeiro, que deve ser o versículo também da nossa igreja, os semeadores, que eles devem se aproximar de nós para nos ouvirmos. Nós não podemos ser tão santos a ponto de expulsarmos os pecadores, que aí nós não vamos cumprir a palavra de Cristo. O verso 32 desse capítulo diz: "Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Linda essa parábola do filho pródigo e do filho que ficou com inveja do seu irmão por sentir que estava sendo injustiçado. A temática do capítulo 15 de Lucas é a busca do perdido. Eu não estou sendo chamado para buscar o perdido nem para converter o coração dos incrédulos, mas para lhes anunciar a palavra de Deus, crendo piamente que Deus é poderoso para resgatar o perdido e converter qualquer coração. As proporções da parábola em busca do perdido foram em ordem decrescente. Primeira, uma ovelha que se perde, 100 por 1. Segunda, uma mulher que se perde uma dracma, 10 por 1. Terceira, um pai que perde seu filho, 2 por 1. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 16, Céu e Inferno. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento das nossas atualizações, que são feitas diariamente. Cada dia um capítulo novo da Bíblia. Todos os dias um novo capítulo. A parte escrita, aprenda aí. Jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. O programa de rádio, radio.ossemeadores.com. radio.ossemeadores.com. Acesse lá, me busque os nossos canais e vamos juntos caminhar a caminhada de Cristo. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Fiquem com Deus, queridos.